Este programa que você vai assistir é um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a Jennifer Leila Ramos Domingos. A Jennifer, mais fácil, né? Sim. Jennifer é psicóloga que atua na Prefeitura Municipal de Jaú há alguns anos, trabalha também em parceria com o psiquiatra, Dr. Matozinho, já há 11 anos, né, Jennifer? Isso. E com certeza ela vai trazer para a gente aqui algumas informações valiosas a respeito da dependência química, a respeito de problemas que ela já está acostumada a lidar no seu dia a dia. Antes de eu falar com a Jennifer, fazer algumas perguntas a ela falar sobre o seu trabalho, eu gostaria de falar um pouquinho, isso é um depoimento sobre o meu dia. E hoje pela manhã, fazendo a reunião que eu faço costumeiramente com os meninos da comunidade, às 6h30 da manhã, o tema da reflexão que nós lemos lá falava sobre aprendizado, sobre a vida ser um eterno aprendizado, sobre nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado e conseguirmos tirar lições de vida dessas pessoas, mesmo que muitas vezes nós achamos que sabemos mais do que elas. E depois dessa reunião eu saí da comunidade e com uma relação, com a minha agenda na mão, várias coisas para fazer durante o dia. E no decorrer do dia eu tive a impressão assim, sabe aqueles dias que a gente tem 4 coisas anotadas e dá a impressão que 5 delas vão dar errado, que vão num lugar, não dá certo, marco uma reunião numa cidade fora, chego lá, não consigo ser atendido, né? A pessoa disse que já tinha ligado, e algumas outras coisas que não estavam dando certo. Aí, à tarde, eu voltei para a comunidade levar algumas mudas de manga que eu tinha comprado na cidade de Pederneiras e quando eu estava saindo de lá, encontrei algumas pessoas que estavam indo, de um grupo de oração do Fiel Pelicano, eles estavam indo lá avisar que à noite eles não poderiam estar fazendo aquela reunião rotineira que fazem com eles às segundas-feiras, porque havia falecido uma pessoa da convivência deles e da minha convivência, um amigo também, né, que eu nem sabia ainda. E eles estavam todos bastante abalados com aquilo que tinha acontecido e não poderiam estar indo fazer a reunião. Eu saí de lá e fui até o cemitério para acompanhar o enterro dessa pessoa, e ali eu me deparei com vários conhecidos, várias pessoas de convivência já de longa data, amigos meus, amigos dele, né, familiares, conhecidos. E quando eu olhei aquela cena no final, um pouco antes do enterro, né, aquelas pessoas chorando e cantando música da igreja, que já era uma rotina, eu percebi o quanto que aqueles problemas que eu estava achando que eram problemas, que eu já estava esbravejando sozinho, o quanto eram pequenos, né? Então, aquela reflexão da manhã que falava que a vida é um eterno aprendizado, que nós conversamos durante aquele momento, se concluiu naquele momento que eu estava junto, perto daquelas pessoas, devendo aquele sentimento de tristeza, e mais uma lição de vida, né? Para a gente hoje, com 51 anos de idade, aprendendo um pouquinho mais, aprendendo aquilo que muitas vezes eu falo para as pessoas, aquilo que eu prego, né? Para a gente aprender a dar o real tamanho, né, no problema que a gente tem. E começando esse programa ao lado da Jennifer aqui, afirmando, né, que na grande maioria das vezes os nossos problemas são muito pequenos e nós damos um tamanho enorme a eles, não é isso, Jennifer? É isso mesmo, porque a gente sempre tem a nossa dimensão, né? Então o meu problema é sempre maior. A minha dor é sempre maior. É quando a gente começa a conviver com os outros que a gente vai percebendo que aquilo que para mim é tão pequeno, para ele é grandioso, porque é a dor que ele tem.
né? Eu não consigo sentir a dor do outro, eu só sinto a minha. Mas quando eu percebo, né, o quanto é grandioso, o quanto a perda ela é doída, né? A gente percebe que uma reunião que foi desmarcada, uma situação que foi perdida, não vale a vida. Né? Então são coisas muito pequenas que a gente coloca, são coisas que amanhã a gente resolve, né? E na maioria dos casos a gente percebe que as pessoas são assim, né? Aquilo que ela pode resolver amanhã não deu certo, nossa. Fica doída, né? Fica chateada. Então, na verdade, a gente dá importância a pequenas coisas. É só quando a gente se depara numa situação assim é que a gente realmente compreende o que realmente tem valor, né? O que é a dor de verdade. Exatamente. Jennifer, você trabalha na prefeitura, como a gente tinha dito, né? Trabalha em parceria com o Dr. Matosinho, psiquiatra, e aquilo que a gente estava conversando antes, né? Na sua área de atuação como psicóloga, existe assim alguns casos que você percebe que para você não dá para encarar, esse é só para o psiquiatra, né? E existem alguns outros casos que o psiquiatra fala, bom, esse aqui não precisa de mim, esse é só para a Jennifer, é ela que vai cuidar exclusivamente. Existe, sim. Existem casos, por exemplo, que eles não passam pelo psiquiatra porque não tem a necessidade da medicação, né? Então, existem algumas crianças que eu atendo, crianças que vêm até de outros médicos, na verdade, do neurologista. A gente não passa pela psiquiatria, não tem a necessidade disso, né? Tem caso também que é de orientação familiar, então a gente também não precisa do olhar dele, da medicação que só ele tem autorização para ministrar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. As pessoas vêm e acham assim que a psicóloga vai medicar. Então você vai me dar um remédio, né? Então a psicóloga não medica ninguém. Só o médico tem essa competência, né? Então, embora às vezes o paciente fala assim, mas você já sabe que uma pessoa que tem depressão, o que ela toma? Sim, né? Eu tenho muitos pacientes em 11 anos de convivência, né? Eu já sei. Mas se ele não se der bem, se essa pessoa não passar bem, se ela não sair daquela crise, eu não tenho o que fazer, porque eu não estudei para isso, né? O meu estudo da mente não chega na medicação. Eu sei o que a medicação vai fazer, né? Mas eu não posso, eu não tenho competência para isso, não tenho informação para fazer isso. Então, qual é o papel, qual é a parceria que é importante que nós temos lá, e o Dr. Egberto? Ele prepara o paciente para a terapia. Porque o paciente ele chega num estado que enquanto a medicação não fizer efeito, enquanto essa pessoa não tiver num equilíbrio capaz de conversar, ele não indica. Ele não vem para a terapia, porque eu preciso que esse paciente esteja num momento onde ele tenha condições de conversar comigo, de trazer para mim como é que está a vida dele, né? E quando ele está em crise, ele não é capaz. Então, esse paciente passa um tempo, o doutor fala, estou preparando um paciente para você, né? Então, esse paciente fica de 2 a 3 meses com o doutor e depois ele indica a terapia. Assim como tem paciente que vem direto, existe ainda um preconceito muito grande, eu não vou no psiquiatra, eu não estou louco. As pessoas... É justamente isso, muita gente ainda carrega consigo esse pensamento, fala, eu vou na psicóloga, do psicólogo, eu não sou louco, então, eu não preciso disso. Pois é, e aí, quando a família aperta a mesma pessoa, ela aceita ir no psicólogo. Então ela vem para a terapia. E aí eu atendo na primeira sessão, e aí eu digo, não dá. Nós precisamos da medicação. Às vezes, já aconteceu, Leandro, de eu ter, assim, atender a pessoa em 3 sessões de terapia para ele aceitar ir no médico. Eu preciso convencer o paciente de que a gente não está conseguindo sozinho. Né? Então, isso também acontece. Um paciente que só aceita vir para a terapia e depois, quando ele chega aqui, eu não dou conta dele, porque ele não me ouve, ele não sai, ele vem chorando, a família atrás, muitas vezes a pessoa passando mal, em crise, e a gente não consegue atender. Né? Então, a parceria entre psicólogo e psiquiatra, ela é assim, é o caminho para a cura, é o caminho para o equilíbrio, né? É uma parceria importantíssima e a gente tem necessidade de fazer. Você sabe que é muito interessante isso que você está falando, pelo seguinte,
pode até parecer para algumas pessoas, falar, nossa, eu não acredito nisso, mas tem muita gente ainda que não conhece a diferença. Sim. Não sabe que um psiquiatra é um médico, né? E o psicólogo, ele tem uma outra formação. Uma outra formação, totalmente diferente. E outra coisa que eu já conversei com a Simone, que é psicóloga nossa da comunidade, com a Lúcia, que eu estava falando, você Sim. que trabalha na prefeitura também, que psicólogo não é exatamente um conselheiro. Não, de jeito E as pessoas também veem dessa maneira. E o que você estava falando é justamente isso. Para qualquer situação, nós que trabalhamos lá na comunidade com pessoas com dependência química, que é isso que eu ia te falar, né, se a maioria dos seus pacientes são dependentes químicos ou não, mas para nós que trabalhamos dentro da comunidade, a pessoa vai lá, ela fica num regime de internato, ela passa a morar, residir dentro da instituição, e a gente fala que o requisito primário, o primeiro ponto para que a pessoa vá lá é que ela tenha o desejo, que ela admita que tem um problema para poder ingressar no processo. Sim. E no seu caso de atendimento, a admissão também é a porta de entrada para qualquer coisa. O paciente tem que aceitar. Nós conseguimos, por exemplo, que a família traga esse paciente dizendo que ele vai conversar, vai ser só uma conversa, vai ser só uma orientação. Quando ele aceita, né, ele vem mesmo para essa conversa e ele fica em terapia. Quando ele não aceita, ele ele já entra dizendo, eu não vou ficar, eu não vou fazer, né? Eu não preciso de ajuda, é minha mãe que precisa, é meu pai que precisa, eles que são loucos, eu não sou, né? Então, e eu sempre brinco assim, principalmente com o adolescente ele tem uma resistência, eu não estou louco, minha mãe que é louca, minha mãe que grita, minha mãe que quer que eu venha aqui. Então, a gente geralmente brinca assim, se você fosse louco, você realmente não estaria aqui, né? Porque a gente já não ia ter mais como te ajudar. Porque quando ela fica louca, ela perde o senso da realidade, e eu não tenho mais como trazer. Então não tem mais conversa, já foi, né? Então, que era o que acontecia nos manicômios antigamente, né? Aquela pessoa que você não traz mais para a realidade, ela já perdeu. Então, essa pessoa não precisa mais da terapia mesmo. Enquanto você for capaz de mudar, você vem para a terapia. Leandro, uma das coisas que a gente precisa entender, só muda quem quer mudar, né? Então não adianta a mãe querer, não adianta o pai querer, não adianta o terapeuta querer. E aí às vezes as pessoas falam assim, aquele terapeuta não é tão bom, né? Aquela clínica não é tão boa, aquele psiquiatra não é tão bom, nós vamos em outro. Isso é muito comum também no consultório. A gente recebeu um paciente que já passou por 3 psiquiatras. É a pessoa que vem e fala assim, olha, você já é minha 4ª psicóloga. Muito provavelmente ela vai parar também. Ela vai Pessoas que já passaram em outras comunidades, já passaram por clínicas diversas de tratamento e que chegam lá geralmente falando mal dos outros lugares que já passaram. Geralmente esse paciente não vai ficar ali também. Ninguém é bom para ajudá-lo, entendeu? E porque ele não aceitou. Porque quando o paciente vem e ele aceita ajuda, olha, até agora eu vim sozinho, não dá mais, Jennifer. Esse paciente, ele abaixa a guarda e ele é obediente. O paciente que não for obediente ao tratamento, assim, eu costumo dizer assim para os pacientes, olha, até agora você tentou sozinho, não funcionou. Vamos fazer uma parceria, porque eu jogo no seu time. Eu não sou do time adversário. Né? Então, se você fizer essa parceria comigo, da gente fazer as coisas, eu já atendi outras pessoas como você. Eu sei o tempo que vai levar para você ficar em pé, né? Eu sei que vão acontecer crises, nós sabemos que isso vai acontecer. Quando o paciente acredita, Leandro, já é meio caminho andado. Sim. Porque ele vem na próxima sessão, né? A terapia acontece com ele acredita. Mas quando o paciente não quer, ele vem emburrado, ele vem já querendo ir embora, ele fica em pé, não deu o tempo dele ainda, ele já está em pé e quer ir embora. Eu tive muitos pacientes que ficavam em pé. Já está ansioso, já vai abrindo a porta. Para que termine a conversa. E eu estou aqui porque minha mulher mandou. Eu estou aqui porque minha mãe me trouxe. Né? O homem é bastante resistente. No nosso caso
nós fazemos uma entrevista para aquelas pessoas que vão para a comunidade, e essa entrevista, vamos dizer, funciona como uma peneira. Infelizmente, como nós não temos condições de atender a todas as pessoas que nos procuram, esses que chegam com esse discurso, a gente acaba deixando de lado e pegando aqueles que já vêm com a guarda baixada, né? Que eles já vêm falando assim: eu não estou conseguindo, eu quero, eu preciso. Muitas vezes essas pessoas são até reincidentes na nossa própria comunidade. Um tempo atrás eu até procurava pegar apenas aqueles que não tinham tido a oportunidade, mas eu tenho percebido, e a nossa equipe toda tem percebido no decorrer do tempo, que muitos daqueles que passaram pelo nosso processo, que ainda continuaram teimando em alguns aspectos das coisas, querendo fazer algumas coisas fora do sugerido, quando saíram, fizeram de novo e não conseguiram um resultado positivo, eles voltam ainda, aí voltam melhores, voltam, vamos dizer assim, preparados para absorver aquilo que a gente tem a oferecer. Jennifer, nós vamos dar um espaço e voltamos já. Ok. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você, calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja. Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Neftali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Neftali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Estamos de volta aqui com o programa Restauração, ao lado da Jennifer. Num bate-papo bastante agradável. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui sabendo um pouquinho mais pela sua experiência e o tempo que você já tem, né, trabalhado com os problemas, com todos os problemas psicológicos que existem. A maioria dos casos que você atende tem uma ligação com a dependência química ou não, Jennifer? Nós temos vários casos, principalmente álcool, né? E a dependência também de medicamento. Nós tivemos alguns casos da dependência química, assim, de crack, de maconha, de cocaína, mas foram poucos, porque eles não ficam, Leandro. Eles não ficam na terapia, porque eles veem
que é o que eles aceitam, né? Quando a mãe, nós tivemos jovens, tá? De droga, assim, de cocaína, de crack, nós tivemos jovens. Então foi a família quem trouxe. Ele aceitou vir para não ir para uma internação. Então esse tipo de paciente, ele desiste também. Ele estava fazendo simplesmente uma troca com a família. Isso, porque a terapia para não precisar. E já tivemos E já tivemos casos, por exemplo, de atender a família e de indicar a internação, porque não dá para a gente fazer todo aquele processo que vocês fazem lá dentro dentro da comunidade, dentro da clínica, que é o processo todo para desintoxicar, todo aquele processo que vocês têm. Não tenho como fazer isso com alguém que vai para casa. Sim. Né? Que sai dali do consultório e vem na próxima semana dizendo para mim, Jennifer, eu usei. Né? Então, um desses adolescentes que eu atendi, ele dizia assim para mim, eu usei, mas foi um só. Né? Eu não estava lá, como é que eu vou saber que foi um só? Né? É meio difícil acontecer isso. Então é muito complicado a gente lidar no consultório. Né? A gente fica mais fácil quando ele já foi para o processo, já passou pela clínica, já passou pela internação, e aí ele vem para realmente se estruturar. Isso nós já tivemos, né? E esse dá resultado. Agora, o paciente que vem pela troca para não ir para a internação, ele abandona o tratamento, ele não fica, nem comigo e nem com o doutor. Talvez a dificuldade que exista aí seja a distância entre uma sessão e outra. Sim. Né? Como você está dizendo, ele volta para casa, porque como você citou a desintoxicação que nós fazemos na comunidade, essa desintoxicação lá, como a gente faz, ela acontece de um modo natural. É simplesmente a abstinência. Isso. A pessoa fica sem, ela dorme no horário certo, ela se alimenta no horário certo, ela fala de outras coisas que não é falar sobre drogas, ela fala de recuperação, ela fala de religião, ela fala da frequência nos grupos. Então aí acaba acontecendo o quê? Ela vai, no dia a dia, vai eliminando aquela compulsão, aquela obsessão que ela tem com a droga. Nós percebemos que os casos de sucesso que nós temos no tratamento, e graças a Deus são vários, são daqueles que começam o período, terminam e que dão continuidade a esse processo. Sim. Como você disse, a terapia ela é muito eficiente, né? Ela é manutenção. De manutenção, como nós sugerimos, né, enfaticamente, que a pessoa saia de lá e que continue a frequentar os grupos de mútua ajuda. Né, porque senão a coisa acaba complicando. Existe uma pergunta que eu vou te fazer, Jennifer, eu deveria mais fazer para o doutor. Eu acredito que ele vai ainda sentar aqui do meu lado para que a gente possa bater um papo também. Mas, na sua visão, trabalhando lado a lado com ele, você acredita que o uso de medicamento para o tratamento da dependência química, ele pode acarretar numa nova dependência? Olha, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não só com o dependente químico, tá? Só que existem casos também que a gente percebe que se a gente não diminuir o nível de ansiedade dele, também a gente não consegue segurá-lo, né? Segurar assim, de ter os impulsos mesmo, de ir atrás, por conta do nível de ansiedade. Agora, não, eu acho que isso também é meio... ficou assim, virou uma fantasia dizer que as pessoas ficam dependentes de medicamento, Leandro. Medicamento faz parte de um processo de tratamento, né? Por isso que nós precisamos do médico. Porque o médico sabe dizer para a gente quando vai parar o uso do medicamento. Existe um processo para introduzir o medicamento na pessoa e existe um processo para retirá-lo, que é a diminuição, até que o cérebro compreenda que aquela química está diminuindo. O que acontece quando a pessoa fica dependente do medicamento? Ela acha que o medicamento é a solução de tudo e ele não é. Ele é mais um no time. Então, eu vejo assim, o grande problema que nós temos no caso do usuário químico é que ele já
tem, né? Ele já tem uma necessidade da química, o organismo dele responde a ela, então o medicamento vai entrar e realmente vai fazer uma substituição, né? Mas eu não consigo te dizer assim, ó, com clareza, se todo usuário químico, se fizer o uso de um medicamento controlado, vai ficar dependente desse medicamento também. Eu tenho uma frase que eu guardo comigo, que eu acho que toda radicalidade é burra. Que a gente não pode ser radical em nenhum tipo de pensamento. É lógico que eu trabalho na comunidade, eu sou fundador da instituição, falo isso com muito orgulho, porque a coisa tem dado certo, e eu defendo a maneira como nós trabalhamos, é claro. Mas não tem como dizer que é só assim. Não dá para dizer só assim, porque, por exemplo, a nossa comunidade trabalha com uma psicóloga também, nós usamos os 12 passos dos grupos anônimos, existe um pessoal, como eu já estava contando no começo do programa, né, falando do pessoal dos grupos de orações que vão lá e fazem reuniões com ele, tem a turma dos grupos de mútua ajuda que também vão lá falar com eles, pessoas de fora, fazer palestra e médico. Então a gente tem um conjunto de tratamento ali. E eu falo que o calcanhar de Aquiles desse nosso tratamento é aquilo que a gente bate dia após dia na mesma tecla. Sai e vai para o grupo. Dê continuidade nisso. Eu acho que é isso que faz com que aconteça, que tenha um resultado positivo. Porém, não dá para dizer que existem pessoas que necessitam tomar alguma medicação no começo, porque a base de tudo isso que nós estamos falando é a individualidade. A gente está mexendo com pessoas e às vezes a gente percebe, eu sempre falo isso na nossa roda de reunião, né? A gente aqui está em 35 pessoas, ninguém sequer fisicamente é parecido um com o outro. E mentalmente, sentimentalmente, é a mesma coisa, todo mundo é diferente. Então, aquilo que eu preciso, talvez você não precise, e vice-versa. São situações diferentes, assim como às vezes existem outras instituições que trabalham exclusivamente com a religião, né? Não é a nossa opção, mas eu conheço muita gente que passou por instituições como essa e que se mantém bem, se mantém limpos já há muito tempo. Sim. Então não dá para... Então, e a mesma coisa acontece, por exemplo, com um paciente nosso. Nós temos pacientes que fazem, eles mesmos administram seus medicamentos, né? Então passam pelo doutor, eles sabem o horário certinho e eles tomam o seu medicamento. Nós temos paciente que a gente chama a família e alguém vai dar o medicamento. Por quê? Porque senão vai tomar cartela. Entendeu? Toda vez que ela se achar ansiosa, que a pessoa se achar ansiosa, ela vai tomar mais um. E o medicamento tem horário, né? Então, isso é de pessoa para pessoa. E aí a dependência desse medicamento é de pessoa para pessoa. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que veio para a terapia para fazer um tratamento ela tem síndrome do pânico. Tá? E ela, então assim, nós já atendemos vários pacientes de síndrome do pânico. E basicamente os medicamentos são os mesmos, né? Só que o que acontece? Na receita, o doutor coloca de quantas miligramas. Só que ela já está tomando meio. Tá? Então, por exemplo, um medicamento que tem um alprazolam de 1 miligrama, mas que ela toma meio de manhã, meio no almoço, meio após o jantar. O fato dele escrever, ela não toma meio, ele sempre escreveu que aquele medicamento era de 1 miligrama, porque foi quando ela começou o tratamento. Hoje, quando ela ainda faz a terapia, ela faz o acompanhamento com a gente, e o doutor ela ainda toma medicamento, ele faz a receita. Ele escreveu de meio miligrama. Quando eu entreguei a receita para ela fez assim para mim, mas não é esse remédio que eu tomo? Eu falei, sim, você não toma um alprazolam de meio miligrama? Não. Eu tomo de 1. É que eu corto no meio. Entendeu? Então, assim, eu tive que levar a receita, ele teve que rasgar e fazer uma nova receita de alprazolam de 1 miligrama para ela cortar o meio. Então... Por quê? Porque se ela comprar o de meio miligrama, ela vai tomar o inteiro. Entendeu onde que está a dificuldade dela? A miligrama é a mesma, só que aí é 1 comprimido, agora ela já toma meio. Então, isso. Logicamente, ela precisa entender que está tomando metade. Então, isso é de cada um.
Nós temos pacientes que depois de um tempo, de 8 meses, um ano em tratamento da síndrome do pânico, que a gente faz toda a manutenção, que começa a diminuir o medicamento, se sente super bem. Existem pacientes que falam assim, mas ele já vai começar a diminuir meu remédio? Né? Para você ter uma noção, nós temos um paciente que não pode saber que a gente viajou. Não pode saber que a gente está de férias. Ele precisa ter a certeza que você vai estar lá se ele passar mal. Vocês é o ponto de referência, é o porto seguro Sim. dessas pessoas para que elas... Né? Então, esse paciente, por exemplo, que diz que não pode mudar a miligrama da receita, esse paciente que diz, mas o doutor já vai começar a diminuir, é um paciente que já se tornou dependente. Entendeu? Você falou de síndrome do pânico, existem a esquizofrenia, o psicopata, hoje está na moda falar de toque. Transtorno bipolar. Transtorno bipolar, são nomes diferentes, lógico, cada um tem suas características, cada um tem uma linha de trabalho, mas isso são doenças que já existem há muito tempo e que não eram conhecidas, não se sabia o nome delas. Na verdade, com o passar do tempo, a medicina foi também separando melhor as doenças. Sabe, antes as pessoas não falavam, morreu de doença ruim, né? Morreu de doença ruim. Que doença ruim seria essa? Hoje talvez a gente possa pensar que era um câncer. Não, poderia ser mas podia ser isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença crônica que a gente não cura, que a gente só põe a pessoa num estado de equilíbrio. Mas é uma doença que não vai curar. Né? E a esquizofrenia tem cura? A esquizofrenia também não tem. Também qual desses males da alma isso. que é totalmente curável, totalmente irreversível, que dá para chegar num ponto e falar, esse paciente não tem mais problema, pode levar uma vida normal, não precisa tomar mais remédio e tá bom. Um paciente que vem com síndrome do pânico, esse paciente se cura, né? Um paciente que vem com estado de depressão, porque a depressão tem vários estágios, então o paciente de depressão a gente cura também, né? Ele se cura, ele tem vida, né? Um paciente que tem fobia, tá? Que tem fobia social, esse paciente também, ele também se cura, né? Porque não são doenças crônicas, Leandro. Agora, tudo depende também de quando esse paciente chega. Nós temos pacientes que a família percebe rapidamente, que a pessoa ela vai se percebendo muito diferente, esquisita, vai entristecendo e ela vem procurar ajuda. E nós temos pacientes que quando chegam para a gente, a primeira crise teve assim, há 9 anos, há 8 anos atrás. Então esse paciente, quando ele chega para a gente, a doença já está bem avançada. E aí fica muito complicado porque ele tem medos. Ele já não tem só o quadro da doença, ele também tem medo do medo. E aí ele tem medo de ter a crise, e aí ele tem a crise. Ele tem medo de passar mal, e aí ele passa mal. Né? Então, nós temos as doenças, elas mudaram, os nomes mudaram, né? Porque antes um transtorno bipolar era o maníaco depressivo. Né? Que eles entendiam que a pessoa vivia em mania e depois ela entrava na depressão. Então, era o maníaco depressivo. E hoje nós temos o nome de transtorno bipolar, porque é um conjunto. Quando a gente pensa em transtorno, nós pensamos existem várias características associadas ali, né? Várias dores nessa alma, realmente. Então, um processo do transtorno bipolar que são, nós falamos que eles têm ciclos dessa mania, dessa euforia, e tem um ciclo que fica muito deprimido e que pensa na morte e que acha que vai morrer, né? Então esse paciente a gente equilibra, ele não cura. O transtorno bipolar não tem cura. E o que eu fico imaginando, ouvindo você falar aí, Jennifer, é como você usou aquele termo no começo, né, de manicômio, sanatório, e antigamente existia muitos lugares como esses, né? Ou se não existissem muitos, mas a maneira como eram tratadas as pessoas, com eletrochoque, com medicamentos fortíssimos, e talvez tratamentos generalizados, né? Sim, era grupos, o mesmo, né? Tratamento para qualquer coisa. Então, talvez uma pessoa com transtorno bipolar, em uma das suas crises de neurose, ela acabava sendo internada, tomando algum tipo de remédio forte ali, muitas vezes tornando algo que poderia
que a pessoa hoje conseguiria ser capaz de viver, de conviver Sim. com a sociedade em algo que faria com que ela ficasse naquele ambiente para sempre. Um paciente em tratamento adequado, Leandro, vive com a gente, e se ele não falar, ninguém vai saber. Entendeu? Que ele tem um transtorno bipolar, quando ele está em equilíbrio, sem crise. Nós temos pacientes que estão assim, há muito tempo sem crise nenhuma, né, que a gente consegue controlar e que ele já se conhece e ele já percebe quando ele está entrando em já crise. Consegue viver bem, conviver na sociedade. Sim, nós temos vários pacientes assim hoje. Que bom. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu. A loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração, falando sobre as comorbidades da vida. E, Jennifer, na comunidade, eu estava te perguntando no outro bloco sobre os problemas que você acha que são reversíveis, que têm cura, e aqueles que precisam de um tratamento para a vida toda. Muito embora sem medicamentos, mas nós consideramos que a dependência química seja uma doença incurável, crônica, que precisa de um tratamento para a vida toda. Não medicamentoso, mas uma continuidade dentro do processo de convivência com outras pessoas, da prática de alguns princípios, de evitar algumas coisas. Então nós colocamos dessa maneira. E um dos lados do tratamento da dependência química, da maneira como nós o fazemos, é a relação que nós temos com a família durante o tratamento e a indicação de que essa família, depois do tratamento lá na comunidade, ela continue também dentro de um grupo de mutua ajuda paralelo àquele que é feito o tratamento do dependente químico, para que ela melhore o seu relacionamento com o dependente. No caso das doenças que você cuida, né, que você e o Dr. Matosinho cuida,
Você acha importante? Você faz também um trabalho paralelo com as famílias? Olha, geralmente quando eu atendo criança, adolescente, eu faço esse acompanhamento já, assim, durante todo o processo, a gente já chama a mãe, chama o pai, a gente faz algumas orientações. Isso, assim, toda a sessão. Toda vez que eu atendo a criança, eu chamo os pais no final, para fazer a orientação. A criança sai da sala e eu atendo os pais. Do adolescente também, só que no adolescente a gente tem um pouco mais de cuidado, porque ele não quer, né? Não quer que você conte para a mãe dele o que ele te contou, porque existe toda uma cumplicidade, existe uma parceria, e isso a gente não faz. O que a gente faz, que isso é um grande medo do adolescente, é: você vai contar para minha mãe o que eu te falei? Não. Eu vou fazer uma orientação de como ela vai lidar com algumas situações. No adulto, Leandro, por exemplo, se a pessoa for casada, eu chamo a esposa ou chamo o marido, porque a gente precisa entender como é que são as coisas em casa, a gente não está lá. Né? Então isso nós fazemos sim, nós fazemos orientação para toda a família, quando eles passam pelo doutor, no atendimento com ele, na consulta com ele, se o paciente autorizar, a família entra, participa da consulta. Geralmente eles não, quando eles vêm para a terapia é que eles não querem, mas lá na consulta eles aceitam que a família entre, que receba a orientação junto. Então não existe um trabalho que você faça para reorganizar, para reequilibrar essa pessoa, se a família não ajudar, né? Esse é o trabalho de parceria. Nós fazemos parte do mesmo time. Eu, como terapeuta, o doutor como médico, o paciente e a família. É um time só, né? Então isso é o mais importante. É quando todos falam a mesma língua. Porque eu tenho um paciente que, por exemplo, que o marido não vem, né? Então eu faço um processo com essa pessoa para que ela entenda muitas coisas. Ela chega em casa, o marido fala: você está doente nada, né? Ou então fala assim: agora só porque você está doente você está assim. Então, se a família não coopera, se ela não entende, se ela não participa, ela não ajuda. Então, para que essa pessoa realmente fique em pé, a gente precisa estabelecer a parceria. Sim. É isso que você está me contando para as pessoas que estão nos vendo, é algo que me soa muito familiar. Né? Nós percebemos assim, existem casos que a pessoa ela já cortou totalmente o vínculo, a família já cortou o vínculo com ela, por causa de várias vezes que já aconteceu coisas, porque o usuário de crack, uma característica dele é que quando ele chega num ponto, ele não tem mais dinheiro, ele não consegue mais trabalhar, então ele começa a pegar as coisas de dentro de casa, e acaba, muitas vezes essa situação acaba se tornando insuportável, e a família, quantos casos que nós percebemos, a família, para não pôr ele para fora, a família sai, às vezes larga a pessoa dentro de casa, são tantas histórias diferentes, mas o vínculo muitas vezes é quebrado. Tá? E além de tudo, além do vício, da droga, a pessoa chega dentro da comunidade carregando muita culpa, muito remorso por aquilo que ela já perdeu, pelas coisas que já aconteceu. Então, uma das ações que nós nos propomos a fazer, até dentro de um limite lógico, né, daquilo que a gente consegue, é tentar reunir, né, é tentar unir novamente, é tentar trazer essa família para o convívio, né, falar da importância que existe das visitas, que ela dentro da comunidade, da participação. Muitas vezes nós temos êxito nisso aí e acaba culminando num êxito maior, que essa pessoa continue em recuperação, que ela continue dando certo. Então, isso que você está dizendo, né, parece que são doenças diferentes, né? Quando o dependente ele está dentro da comunidade e a gente percebe que ele tem alguma outra doença, como esquizofrenia, como qualquer outra coisa, ela tem uma comorbidade, então a gente procura direcionar talvez para o psiquiatra, para um tratamento mais especializado. Mas nós percebemos que existe muita ligação, muita semelhança. Porque são patologias, né, Leandro? Então as patologias, porque a dependência química é uma patologia também, né? Ela é uma doença da psiquiatria, né? Então, por conta de todo o comportamento que tem e até onde a pessoa é capaz de chegar, né? Então, o que a gente tem como princípio de tratamento, que é fazer a parceria, serve para todo mundo, né? Para os pacientes que não chegaram no uso dessa química, né, mas que fazem uso de outro, do álcool, que tomam medicamento. Nós temos muitas pessoas que tomam medicamento, mulheres principalmente, que fazem uso, e aí elas começam a achar que elas têm muita dor de cabeça e começam a tomar um remédio para dor de cabeça e daqui a pouco está dependente daquele medicamento, né? Isso é muito complicado.
Mas, Jennifer, nós falamos aqui até agora sobre o seu trabalho dentro do consultório em parceria com o Dr. Matosinho, mas você trabalha também na prefeitura. E uma das coisas que eu gostaria de saber, que eu sei que você atua com crianças, né? Você está na Secretaria da Educação, sim, da prefeitura, você trabalha junto com crianças, é que se você tem percebido alguma coisa de diferente, algum tipo de consequência nas crianças que você atende, porque você já trabalha lá há um bom tempo, né? Sim. Nas crianças que você atende, que são filhos de mães que usaram drogas ou usaram bebida durante a gravidez. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o que a gente vê, eu já faz 15 anos que eu estou na prefeitura, né? Então a gente já veio acompanhando vários casos de crianças e como as coisas foram mudando ao longo desses 15 anos. Hoje nós estamos recebendo essas crianças que são filhas do crack, dessas mães que usam crack, né? Então essas crianças estão chegando para a gente aí por volta de 3 anos, 4 anos, que é quando vem para o atendimento, para uma avaliação, por conta de ter um déficit de atenção, por conta de ser uma criança irritada, uma criança que chora muito, né? E aí quando a gente puxa o histórico dessa criança, quando a gente chama a mãe para anamnese, a mãe que consegue vir, ou quando vem a avó ou a tia que ficou responsável por essa criança, o histórico dela é de uma mãe de usuária química. Né? Então essa é uma criança que tem uma irritabilidade grandiosa, que tem um rebaixamento mental muito significativo, que é uma criança que com 3 anos, a gente, pelo histórico dela, né, a dificuldade de se relacionar, né, e essa criança ela vai apresentando as dificuldades dela na escola, porque ela foi gerada, né, de uma mãe que era usuária do crack. E uma outra situação muito séria, que isso nós estamos, os dados são mais novos, tá? De 2000 para cá, são as mães que fazem uso do álcool durante a gestação. A síndrome que acomete essas crianças se chama síndrome alcoólica fetal. Então é a mãe que bebeu durante a gestação. As mães costumam dizer assim, olha, que existe uma barreira placentária. Existe, mas o álcool, numa grande quantidade, vai passar. Ele vai ultrapassar. E o que causa nessa criança? Um rebaixamento mental. E as mães não se dão conta disso. Elas acham que uma cervejinha, né? Eu vou tomar um copinho porque eu estou com vontade. São 9 meses que ela vai viver sem o uso do álcool, que vai valer a vida do filho dela. Né? Então, que vontade é essa? Que desejo é esse? Né? E quando a gente começa a conversar com mães, elas vão se dando conta do que elas fizeram. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas e o pai? Do pai vem muito pouco, Leandro. Tá? O que vem do pai é muito pouco, tanto do álcool quanto da droga. A mãe usuária, ela compromete muito mais essa criança, porque ela está gestando, assim como a mãe que fuma. Né? Então, nós corremos o risco dessa criança ter uma tolerância grande ao álcool, né? Além dela ter um rebaixamento. Se transformar num dependente. Num dependente, sim. E ela tem essa necessidade. Então, nós já tivemos, assim, na literatura, né? Dessas pesquisas, dessas crianças que nascem já com a dependência do álcool. E isso existe, né? Isso é comprovado. Então, dessas crianças que nascem assim, que nascem com tremor, né? Então, de chegar numa situação extrema mesmo, de todo o histórico dessa mãe, do médico achar que vai ter que ministrar pelo menos uma gota de álcool na boca dessa criança, na mamadeira dessa criança, por conta da abstinência. Né? Então elas não se dão conta disso. Nós temos essas crianças num nível de irritabilidade grandioso, no déficit de atenção, crianças que não conseguem conviver, que não conseguem falar direito, né? Que não conseguem aprender. Aí você volta no histórico dela, a mãe foi usuária química. Então parece que quando a gente fala do jovem, né, que está lá na clínica, do jovem que está em recuperação, mas quando ele é pai, quando é mãe, né, a gente não consegue, são poucas as pessoas que conseguem enxergar que já tem uma criança envolvida nisso, né, e que a gente vai precisar cuidar dela também. Essa criança também vai precisar de cuidados, porque em qual momento da vida ela vai se perceber também dependente?
Então isso é muito sério. Muito sério. Repete o nome do problema que você falou que a criança nasce. Síndrome alcoólica fetal. Isso acontece da mãe que faz uso de álcool durante a gravidez. E as consequências você deixou bem claro aqui. Isso, o que a Jennifer está falando, ela é uma profissional de 15 anos já na psicologia, né? Trabalhando com crianças e, puxa vida, se você está assistindo, você é mulher, você é mãe, se você está grávida, ou se pretende ficar, e se gosta de tomar essa cervejinha que muitas pessoas falam, se chamam de cervejinha como se fosse uma coisa inocente, que está cheio de propaganda na televisão, aquelas propagandas milionárias lá que gastam uma fortuna, né, para incentivar, para que as pessoas continuem bebendo. Lembre disso, porque qualquer mãe, eu sou pai, mas eu sei o que é uma mãe. Quando fala assim que vem muito pouco do pai, que você acabou de falar, vem muito pouco do pai e muito mais da mãe, isso é uma coisa lógica, é só pensar, a criança é gerada dentro daquele corpo, tudo que entra naquele corpo vai para aquela criança. Então se você é mãe e gosta de ir para balada, gosta de tomar uma cervejinha, né, fica imaginando assim, se o que você deseja para o seu filho é que quando ele nasce ele tenha um retardo mental, mesmo que seja pequeno, ou você deseja que quando ele vai na escola ele tire boas notas, ele seja um aluno exemplar. Imagina você que vai ser mãe, ou que está esperando um filho que está tomando essa cervejinha, o que você quer do seu filho quando ele for para a faculdade, né? Que resultado que você vai querer, né? Ou se você vai querer deixar da sua atitude uma herança desse tipo para ele. Isso é uma decisão. Então às vezes eu fico falando, eu fico até meio irritado com certas colocações, né, Jennifer? Porque a pessoa fala tanto de amor, na hora que um filho está com problema, isso aí eu percebo nos pais que procuram a gente, né, para internar uma pessoa. Parece que naquele momento de dificuldade, que ele está querendo internar a pessoa lá, ele daria a própria vida, ele vende a casa, já me chegaram a oferecer isso aí, eu vendo minha casa para você cuidar do meu filho, que eu não aguento mais a situação que ele está vivendo. Já ouvi isso de uma família, eles fazem qualquer coisa para salvar o filho. Então por que hoje, no momento de hoje, né, você que é mãe, que está vendo, né, grava as palavras da Jennifer, profissional, sabe do que está falando, né? Você não faz um pequeno sacrifício e abandona o vício, pelo menos durante a gravidez, e vê se continua depois não ingerindo bebida alcoólica, para não dar um exemplo para essa criança, né? Porque muitas vezes ela vai nascer, né, e ter o desejo de beber, já trazer isso na sua genética, e se ele não tiver esse exemplo dentro de casa, pode ser que ele não desenvolva. Isso pode acontecer mesmo. Então a gente precisa cuidar hoje, né, nas nossas orientações com os professores, a gente fala muito isso, porque são 9 meses que vão garantir uma vida. Não pode acontecer outros acidentes durante a gravidez, isso, né, mas aquilo que depende da minha decisão como mulher, eu posso evitar, né? Então, se eu não preciso beber, não preciso fumar durante a gestação. Esse é o cuidado, esse é o meu amor. Esse é um mínimo de demonstração, porque a gente sempre falar é fácil, né? Mas muitas vezes eu ouvi uma frase, né? Eu vou usar isso no finalzinho do nosso programa aqui, Jennifer, que nós já estamos chegando no final, né? Mas eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia assim, né? O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Então, as atitudes que a pessoa tem é muito, muito maior, né? Tem muito mais impacto do que aquilo que ela fala. Do que o discurso que ela possa fazer depois que o filho tiver 15 anos. Mas aí não vai adiantar querer corrigir e falar. Foi muito bom ter você aqui ao meu lado. Eu que agradeço. Foi muito mais do que um prazer. Esse nosso bate-papo foi muito legal. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado também. E tenham todos uma boa semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Este programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor.